Bom, eu vou falar um pouco de como era o Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil aconteceu entre 1601 e 1768 e sofreu influência da Contra-Reforma Católica, ocorrida na Europa. Suas principais características são o fusionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o conceptismo. Assim, as suas principais obras literárias desse estilo no Brasil são o Prosopopeia, de Bento Teixeira, os Sermões de Padre Antônio Vieira, além das poesias de Gregório de Matos. Já na arte, é possível apontar as obras do famoso escultor Aleijadinho, do pintor maestre Ataidi e do maestro Lobo de Mesquita. Bom, o Barroco foi introduzido para o Brasil por meio dos jesuítas, inicialmente no final do século XVI, e foi um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o Barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareiras, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Falar aqui sobre 5 barrocos no Brasil, começando pela talha dourada, que era um tipo de entalhe revestido com ouro, que mostrava riqueza, e era muito detalhista, muito cheio de detalhes. Tem também os planos arquitetônicos, que era mais em questão de construção, como eram feitas as igrejas. Muitas vezes com a representação de curvas, com muito sensacionalismo, com colunas salomônicas, criando uma sensação de movimento e profundidade. Ilusionismo e efeitos visuais fazia mais em pinturas e era um estilo que representava mais luz e sombra, perspectiva forçada, uma sensação mais de realismo e de profundidade. Também a natureza exuberante, que representava em pinturas a fauna, flora, diversas plantas, folhagens e entalhes de madeira e outros tipos de materiais. Também a expressão emocional e religiosa, que era uma expressão de devoção e piedade, carregada por expressões faciais e corporais representadas nas esculturas criadas. Um dos principais artistas são Antônio Francisco de Lisboa, o pintor José Joaquim da Rocha e o escultor Mestre Valentim. Opa, boa pra nós, Kirtz, boa pra nós, turma. Bom dia, Kirtz, bom dia, turma. É nóis, Kirtz. Então, eu vim falar sobre o Barroco no Brasil e o que eles buscavam. O Barroco no Brasil foi introduzido pelos jesuítas portugueses, na época quando o Brasil era colônia dos portugueses. E o objetivo deles era catequizar os índios. E o Barroco foi introduzido pelos portugueses, mas adquiriu características do território brasileiro, de uma certa forma, e com o tempo eles foram adaptando a nossa nação e ao nosso povo, que eram os brasileiros, que eram os índios. Então é isso, um beijão e é nóis. Fala pessoal, primeiramente bom dia a todos, como é que vocês estão? Firme? Eu tô bom demais da conta. Hoje eu vou falar aqui sobre o Barroco, sobre o contexto histórico. O Barroco, como é que ele viu, o que aconteceu? No início do século XVII, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. O que aconteceu? Os jesuítas, nessa época, eles sentiram a necessidade de catequizar os povos indígenas. Para que eles sentiram essa necessidade? Para contribuir com o processo de colonizar utilizarem do Barroco. Para isso, né? Para colonizar. Principalmente por meio das religiões. Por quê? Porque ele exerceu uma influência significativa na vida das pessoas. Por quê, gente? Porque o Barroco, ele é um estilo artístico, né? Aí, prossigamos. Por conta disso, por meio disso... Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou falar o que é o Barroco português. O Barroco português é um movimento artístico que compreende múltiplas manifestações, como músicas,
manifestações artísticas, literárias, de pintura, arquitetura, que foram produzidas entre o final do século XVI a início do século XIX. Isso era a expressão das contradições que o ser humano vivia em contexto dessa estética que surgiu nessa época, foi marcada pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Então, isso é basicamente o Barroco. É um resumo bem breve. Muito obrigado a todos e uma boa prestação.